A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é a missionária Zane. Venho trazer mais uma vez o pão da vida, o alimento espiritual para nós nesse dia. Eu convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo número 20. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Eu vou ler alternado, não vou ler em uma sequência, mas vou ler alguns. Amém? Vou começar. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vou ler até aqui, meus amados. Vamos orar ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, graças nós te damos pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por não nos deixar faltar nada, Senhor. Já limos a tua palavra nessa hora, que o Senhor venha ministrar esta palavra em nossos corações, meu Pai. Fala conosco aquilo que o Senhor quiser falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Leva todo pensamento cativo à tua obediência, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor amado, crescer e que eu venha diminuir nessa hora, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado és tu, meu Pai. Santo, 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 nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Nós te rendemos graças, te rendemos louvores, ó Pai. Somente tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Aleluias, amém, meus amados. Então hoje eu venho falar de 8 passos para você ter uma vitória. 8 passos para a vitória. Josafá, ele estava diante de uma situação muito séria, muito terrível, porque estava vindo para lutar contra eles uma grande multidão que estava vindo para lutar contra eles. E ele temeu, irmãos. E ele temeu e foi buscar a Deus. E ele apregoou jejum em todo Judá. Todos tiveram que jejuar, do menor ao menor, do menor ao maior, até mesmo os gados tiveram que jejuar. E ele se colocou, Josafá se colocou de pé, diante de toda a congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. E ele disse, primeira coisa, o primeiro passo para uma vitória que nós temos que fazer é reconhecer quem é Deus. E Josafá, ele reconheceu, amados, quem era Deus. Ele falou assim: Ah, Senhor, Deus meu, de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Então ele reconheceu quem era Deus, que Deus era o Todo-Poderoso, que Ele era o Criador dos céus e da terra, e que Ele dominava sobre todos os reinos das nações. Ele reconheceu que na mão de Deus havia força e potência, e que ninguém poderia resistir ao Senhor. É muito importante, se você quer obter vitória, você reconhecer quem é Deus. E a outra atitude, outro passo que Josafá reconheceu
Outro passo que Josafá fez para que ele tivesse a vitória naquela luta, está no versículo 7. Ele falou assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Então ele lembrou o Senhor das promessas que ele fez, né? Porque Deus, ele já tinha limpado aquela terra. Ele limpou a terra e entregou para o povo de Israel. E ele estava falando com Deus, e o Senhor não entregou a toda a descendência de Abraão essa terra? Então, como é, né, que agora os sírios vinham querer tomar aquela terra deles? Se Deus prometeu, se Deus já tinha dado para eles, prometeu que ia ser deles e da descendência deles. Então, mais um passo para a vitória é a gente lembrar das promessas. O Senhor, ele já prometeu coisas para você. Então, não se esqueça do que Deus prometeu para você. Porque quando vier, amados, os pratos que não são de Deus, você tem que se lembrar das promessas que Deus te fez. Você tem que se lembrar para que você não venha cair em tentação, para que você não venha ser enganado. Lembra das promessas que o Senhor fez para você. Aleluias. E o terceiro passo para a vitória, Josafá, ele especificou a oração. Ele falou o que é que ele desejava. E está lá no versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluias. Então ele especificou o que ele precisava, né? Isso nós lemos também no 11, ó. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Então, isso que a gente tem que fazer, contar para o Senhor, detalhar o que você precisa. O Senhor, ele sabe tudo o que nós precisamos, mas ele quer que você converse com ele, como você conversa com um amigo. Conta para o Senhor o que está se passando na tua vida. Especifica a tua oração, o desejo do teu coração. Seja claro nas tuas orações. Você está falando com o seu Pai, com o Deus Todo-Poderoso. Você tem livre acesso para falar com o Senhor, você tem liberdade para falar com o Senhor. Então especifica o que você precisa. O Josafá, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que é que ele estava clamando ao Senhor. Ele precisava de uma vitória, e ele sabia que aquela terra era Deus que tinha entregado para eles, para os antepassados dele. Então ele especificou cada oração que ele fez. E o outro passo para a vitória, irmãos, é escutar a voz de Deus. Que é lá no versículo 15, falou assim, ó. E disse: dai ouvidos todos, ó Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então Josafá, irmãos, ele jejuou, ele lembrou, ele reconheceu quem era Deus, né? Primeiramente ele jejuou, depois ele reconheceu quem era Deus, ele lembrou Deus das promessas que tinha feito para eles, ele especificou a oração, o desejo que ele tinha, qual era a causa que ele estava colocando diante do Senhor, e ele escutou a voz de Deus quando Deus falou. Então, amados irmãos, Deus, ele fala conosco o tempo todo. E eu te peço que você venha pedir discernimento de espírito para o Senhor, para que você venha ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Mas
Peça discernimento para o Senhor, porque vai ter vozes que você vai ouvir que não vem do Senhor, mas que você possa ouvir somente a voz de Deus. Josafá, ele estava com os ouvidos dele atentos para saber quando era Deus que estava falando com ele. E Deus falou para ele: não tema, Josafá, nem vos assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é minha. Olha que coisa linda que Deus falou com ele. E o Senhor, Ele fala conosco, amados, todos os dias. Ele fala tantas coisas para nós, e muitas vezes nós que não queremos escutar o que Deus está falando. Aleluias. Mas que hoje os teus ouvidos possam estar atentos para o que Deus está falando contigo. Aleluias. E o quinto passo, irmãos, para a vitória, que ajudou com que Josafá alcançasse a vitória, ele obedeceu. Lá no versículo 17. Deus falou assim para ele: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh, glória a Deus, aleluias, que coisa linda. Ele falando, né, que Deus falou para ele que essa batalha ele não ia ter que lutar, mas que era para ele ficar parado e ver a salvação do Senhor para com ele, para com todo o povo dele. E muitas vezes o Senhor, Ele nos fala, amados, para, aquieta-te, mas nós ainda estamos agitados e correndo de um lado para o outro, assim como Marta, agitados de um lado para o outro, e o Senhor está falando: espera, ainda não é o tempo, não é ainda chegada a hora, espera um pouco mais. Por que você não obedece à voz do Senhor quando Ele te fala que é para você esperar? E você tenta fazer as coisas do teu jeito. Josafá, ele obteve a vitória porque ele obedeceu ao Senhor. Porque Deus falou para ele: espera, para, fica parado, fica quieto. E ele obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor. Obedeça você também à voz do Senhor, para você não pagar um alto preço. E o sétimo passo, o sexto passo, ele confiou. No versículo 20, Josafá lhe confiou, e esse é o sexto passo para a vitória. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Então ele confiou no Senhor e ele animou a todo o povo, ele incentivou o povo a crer no Senhor e declarou que eles iam estar seguros. E falou: crede nos seus profetas. Por que ele falou assim, amados? Porque Deus usou o profeta lá em cima para falar com o povo e com o rei também. E muitas vezes Deus tem usado tantas pessoas para falar com você e você não tem acreditado. Você não tem recebido, você tem olhado para o homem. Mas busque a confirmação que o Senhor, Ele vai confirmar para você quando é Ele mesmo que está falando. Aleluias. E o Senhor, Ele falou, e o rei falou para o povo: crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Então ele confiou, amadas, que o Senhor que estava falando com eles, que o Senhor ia dar vitória para eles, que eles estavam seguros, porque Deus estava nessa peleja. E como Deus falou para eles que naquela peleja eles não iam ter que pelejar. E ele confiou nessa palavra. Aleluias. Então, o outro segredo, o outro passo para a vitória, o sétimo passo, ele adorou, no versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia.
Então ele aconselhou o povo e ele ordenou que os cantores fossem na frente daqueles que estavam armados para a batalha. Então os primeiros da fila, os primeiros da linha de frente que ia, eram os cantores, que eles louvavam ao Senhor, e eles louvavam ao Senhor e diziam, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre. Eu posso até imaginar qual era o louvor que eles cantavam ao Senhor nessa linha da frente. Eles cantavam, eu creio no nosso Deus, eu creio que assim como o Senhor já falou conosco, Ele vai nos entregar os inimigos nas nossas mãos e nós não teremos que pelejar. Por isso que nós estamos aqui nessa linha de frente, louvando e adorando ao Senhor, porque o Senhor já entregou a vitória para nós. Eu creio que era esse o cântico que saía dos lábios deles. E esse é o cântico que o Senhor quer que você cante. Essa é a adoração que o Senhor quer. Adore ao Senhor no meio desta luta, no meio desta prova que você está passando. Como é que você tem passado essa prova? Como é que você tem agido quando chega a notícia nos seus ouvidos que tem um grande povo vindo para lutar contra você? Qual é a tua reação? Você quer obter vitória? Faça como o rei Josafá. Primeiro reconheça quem é Deus. Lembra das promessas que o Senhor fez. Especifica a tua oração, qual é o desejo que você tem. Escuta a voz de Deus, obedece ao Senhor, confia nele e adore ao Senhor. Aleluias. E agora o 8º passo, irmãos, para a vitória e o último passo. Josafá, como ele foi obediente ao Senhor, como ele foi temente, como ele ouviu a voz do Senhor, ele acreditou nas promessas, o Senhor entregou os inimigos nas mãos deles. E fala lá no 22, amados, que quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles foram confundidos, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Aleluias! Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que já jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Que coisa linda, meus amados! Que coisa mais linda, que grande batalha que eles iriam enfrentar. Se eles fossem agir deles mesmos, eles teriam morrido. Mas eles colocaram tudo nas mãos do Senhor e eles aceitaram todas as instruções que o Senhor deu para eles. Quando eles chegaram no local que era para eles lutar, amados, primeiro eles adoraram, eles louvaram ao Senhor. E enquanto eles estavam cantando e louvando ao Senhor, o Senhor ele destruiu todos os inimigos deles. Eles próprios, um destruiu aos outros. E eles não precisaram lutar. E você, meu amado, meu querido, o que você tem feito na hora da luta, na hora da prova? Faça como esse grande exército, que eles louvavam ao Senhor, eles cantavam louvores de adoração ao Senhor. E enquanto eles louvavam, o Senhor colocou emboscada para os inimigos dele. E essa é a receita da vitória, os 8 passos para a tua vitória. Assim como Josafá venceu, você vai vencer também. E o 8º passo, irmãos, ele agradeceu a bênção, que está lá no versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Berraca, pois ali louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Berraca, até o dia de hoje. Aleluia. Viu que eles agradeceram ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito por eles. E o despojo que eles pegaram dos inimigos deles foram tantas riquezas, amados. Foi tanta abundância de objetos preciosos
que eles ficaram 3 dias para saquear o despojo, porque era muito. Eles ficaram 3 dias juntando tudo que Deus deu na mão deles. Aleluia! E o Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. A vitória é certa na tua vida se você seguir os passos de Josafá. Assim como Josafá venceu, eu venho profetizar na tua vida, nesse dia de hoje, que você também vai vencer esse exército do inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor, jejua, lembra das promessas, reconheça quem é Deus, especifica a tua oração, escuta a voz de Deus, obedece, confia, adore ao Senhor e agradeça a bênção quando o Senhor entregar a tua bênção em nome de Jesus. Seja um homem e uma mulher agradecido ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na tua vida e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, amados. Que você venha ser um verdadeiro adorador na presença do Senhor. Assim como Josafá e o povo dele adorou o Senhor em meio a esta prova. Que você também adore ao Senhor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia de hoje. E te dê a paz na tua família, no teu coração. Agora e sempre. Amém. A paz do Senhor.